Pessoal, nessa aula de hoje eu vou falar a respeito de um tema que é de grande importância para vocês, para a construção da defesa técnica de vocês e que pode ajudar imensamente no desenvolvimento da sua carreira como profissional, que é a respeito do planejamento para a construção de uma defesa técnica consistente. O que, por óbvio, vai envolver a investigação defensiva. O planejamento é de grande importância porque vai ser por meio dele que você vai conseguir antever todos os passos que vão ocorrer no decorrer daquele processo penal. Então, quando acontecer uma determinada situação, você já vai saber de forma antecipada como agir. Então, consequentemente, você vai estar mais preparado. Então, é muito importante você se planejar de forma antecipada para que ocorra a construção da sua defesa de uma forma extremamente profissional. Então, fica até o final desse vídeo que talvez ele seja muito útil para ti no decorrer da sua carreira. E o planejamento, a gente começa a notar a importância dele até mesmo em séries que a gente acaba assistindo, que envolvem diretamente o planejamento como uma figura central. Como, por exemplo, La Casa de Papel, em que toda aquela trama acaba se desenvolvendo somente em decorrência daquele planejamento do professor. Então só teve êxito toda aquela empreitada do professor em razão do planejamento inicial, em que sempre que estava se desenvolvendo todos aqueles passos, a gente acabava às vezes acreditando que ia seguir por um determinado caminho, que iria dar errado o plano do professor. No entanto, ele já sabia que aquele plano poderia ocorrer daquela forma, que aquela ação poderia acontecer daquela forma e, consequentemente, ele já estava preparado com uma nova saída. E dessa forma acabava se desenrolando todo aquele planejamento. E no processo penal não é diferente. Você tem que planejar para você estar preparado para todas as eventuais situações que venham acontecer naquele caso. E esse planejamento, por óbvio, se inicia com a investigação defensiva, que acaba envolvendo o primeiro passo, a análise do processo. Você tem que analisar o processo. E essa análise não é apenas uma verificada, uma olhada por cima. Você tem que analisar ele e organizar a investigação policial em uma ordem lógico-cronológica. Por quê? Quando a gente pega uma investigação policial, é bastante normal isso, bastante óbvio, que ela está totalmente desorganizada. São vários documentos fora de ordem, isso daí dificulta muito a nossa compreensão exata do que veio acontecendo no decorrer daquela investigação policial. Então, quando você pega essa investigação, é muito importante que você organize em ordem lógico-cronológica todos os acontecimentos. Por quê? Por exemplo, se uma decisão, se uma diligência foi solicitada no ano 2018, muitas vezes ela acaba sendo juntada àquela investigação apenas no ano 2020. E no decorrer entre o ano de 2018 e o ano de 2020, aconteceram vários fatos que acabaram sendo juntados, motivando a juntada de diversos documentos que acabam não sendo tão relevantes assim para você compreender aquele caso. Como, por exemplo, pedidos de prorrogação da conclusão daquele inquérito policial. São questões que são importantes para aquele inquérito, porém, para a nossa investigação, para a compreensão dos fatos, não é tão essencial assim. Então, você tem que pegar e organizar fazer essa organização, fazer esse planejamento, iniciar com essa organização, organizando aquele processo, aquele procedimento investigativo em uma ordem lógico-cronológica. É por meio dessa investigação, dessa organização, que você vai conseguir, literalmente, entrar na cabeça da autoridade policial e saber quais foram os caminhos que foram seguidos por ela no decorrer da condução daquela investigação e quais foram as linhas investigativas por ela ignoradas, sendo que essas linhas investigativas por ela ignoradas podem ser o ponto essencial para você construir a tua defesa técnica e, consequentemente, conseguir alcançar a absolvição do seu cliente. E aqui, apenas para dar exemplo para vocês, a gente vai acabar trabalhando um caso que eu acabei realizando uma investigação defensiva. E essa investigação defensiva, só para vocês entenderem, para contextualizar essa situação com vocês, foi uma investigação defensiva envolvendo um caso de furto de alguns objetos em um shopping. E daí o que acontecia? Eram basicamente duas pessoas que estavam sendo investigadas, que acabaram sendo indiciadas pela ocorrência de furto. Essas duas pessoas estavam passeando no shopping e apenas uma delas acabou realizando alguns furtos em algumas lojas, que envolveu furtos de livros, de algumas roupas, e em um determinado momento foram pegas em razão de câmeras de segurança. E foram chamados os seguranças do shopping, e os seguranças acabaram fazendo até mesmo uma revista nas mochilas, nas malas dessas pessoas. E, no meu ponto de vista, já havia aí até mesmo uma nulidade, porque os seguranças não têm poder de polícia aptos a justificar a possibilidade de fazer uma revista como essa. Logo em seguida foram chamados
Foi chamada a polícia levou elas para a delegacia e na delegacia, no caso, o inquérito policial acabou sendo concluído de uma forma extremamente rápida e se baseou exclusivamente na palavra das pessoas que eram vítimas daqueles furtos e não foi feita absolutamente mais nenhuma diligência para verificar a veracidade daqueles fatos que foram relatados pelas vítimas daqueles furtos. Não foi solicitado sequer as imagens das câmeras do shopping. Então, quando você começa a analisar isso, você já começa a verificar que existiram várias falhas. Então, foi feito esse relatório em ordem lógico-cronológica, e por meio desse relatório em ordem lógico-cronológica, foi possível verificar as diversas falhas naquela investigação. Ou seja, foi verificado quem eram as pessoas que estavam envolvidas naquela situação, no caso, vítimas, testemunhas, pessoa que estava sendo acusada também. Foi verificado quais foram as linhas investigativas que foram ignoradas. Por exemplo, não foi solicitado imagens de câmeras de segurança, que até mesmo as vítimas haviam relatado que haviam imagens de câmeras. Não foi feito o deslocamento até o local dos fatos para verificar onde estavam aqueles objetos que estavam sendo furtados, para verificar se havia realmente a possibilidade da realização daquele furto. Enfim, foram diversas as falhas que foram verificadas nessa investigação. Então foi possível identificar, com a análise desse processo, com essa investigação defensiva, que as linhas investigativas que foram seguidas pela autoridade policial, quais foram as provas por elas produzidas e quais foram as linhas investigativas por ela ignoradas. E quais foram as provas que poderiam ter sido produzidas e não foram produzidas naquele caso específico do furto. Em razão da análise desse inquérito policial, nós acabamos identificando quais eram os passos que deveriam ser feitos, que deveriam ser realizados para a obtenção de provas a respeito daquela situação, para tentar ajudar a nossa cliente a ser inocentada, ao menos a ser arquivado aquele processo penal sem sequer iniciar. Então, o que nós fizemos? Nós acabamos realizando diversas diligências, que até mesmo eu vou colocar para vocês aqui do lado quais foram as diligências que nós acabamos realizando nesse meio, e que envolveram basicamente o deslocamento até o local dos fatos. Nós verificamos quais eram as câmeras de segurança que haviam no local dos fatos, a localização dessas câmeras, onde é que estavam os objetos, e acabamos tirando fotos também do local para verificar essa situação. E por meio dessas conclusões, nós acabamos posteriormente, apresentando, no caso, ao Ministério Público, as nossas conclusões a respeito daqueles fatos, porque o inquérito policial ele já havia se encerrado e havia sido enviado já para o Ministério Público se manifestar. E antes da gente apresentar, no caso, essas nossas conclusões, o Ministério Público havia feito uma proposta de acordo de não persecução penal para ambas as pessoas, porque o inquérito policial havia concluído que ambas haviam participado dos furtos. Só que aí que estava um detalhe, que a autoridade policial não se preocupou de verificar se realmente estavam ambas envolvidas ou se era apenas uma delas. E de fato, era apenas uma delas que estava cometendo o furto. A outra pessoa sequer estava notando que os furtos estavam sendo realizados. E foi justamente em decorrência dessa nossa investigação defensiva que foi possível que fosse pedido o arquivamento daquele inquérito policial com relação à nossa cliente, mesmo após o Ministério Público ter ofertado o acordo de não persecução penal. Só que aqui existiria um problema. Se fosse aceitado o acordo de não persecução penal pela nossa cliente, ela estaria assumindo a culpa, que ela realmente havia participado daquele furto. Isso aqui, futuramente, pode ser um grande problema para ela, porque vai constar na ficha dela que ela aceitou um acordo de não persecução penal. E um dos requisitos do acordo de não persecução penal é justamente confessar a autoria do delito. Então nós começamos iniciando a análise, ver se houve ou não aquele crime, se houve a materialidade daquele crime, e posteriormente fomos para os indícios de autoria, para verificar. O crime havia ocorrido, porém a autoria não estava comprovada. E foi justamente em razão dessa não comprovação da autoria que foi possível o pedido de arquivamento dos autos pelo Ministério Público após nós apresentarmos as nossas conclusões perante o Ministério Público dessa investigação defensiva que foi realizada. Então aqui você começa a notar quais são todos os pontos que são de extrema importância. Quando você vai fazer uma investigação defensiva, você tem que fazer um planejamento, porque é em razão desse planejamento que você vai acabar realizando uma investigação defensiva de qualidade.
Então, nessa investigação defensiva, nesse planejamento, você vai acabar identificando quais foram as linhas investigativas que foram seguidas pela autoridade policial, quais foram as linhas investigativas que foram ignoradas, quais são as provas que foram produzidas e a legalidade dessas provas que foram produzidas, quais foram as provas que poderiam ter sido produzidas e não foram produzidas, que é aqui que vai entrar a sua ação naquela investigação defensiva, que você vai ter que ir atrás, você vai ter que produzir essas provas. E é muito importante que você já saiba de antemão como você vai realizar essas provas, como você vai produzir essas provas. Então, você tem que definir basicamente 3 coisas nessa realização, nessa produção probatória. Primeiro, o que precisa ser produzido, que tipo de prova precisa ser produzida. Segundo, quem vai produzir essa prova. E é importante também que você defina quando você vai produzir essa prova. Quando você define essas questões, fica muito mais concreto aquilo que você vai realizar e acaba facilitando muito o desenvolvimento do teu trabalho naquele processo. Você acaba atuando de verdade. Porque se você não definir esses 3 pontos, vai acabar prejudicando muito. Até mesmo você vai acabar retardando, você vai acabar deixando de fazer. E você tem que se obrigar a fazer. Você tem que correr atrás. Porque é bastante normal. Às vezes a gente acaba sempre deixando, depois eu faço e às vezes acaba não fazendo. Então é importante que você sempre coloque no planejamento quando que você vai fazer, quem vai fazer aquele ato e o que precisa ser feito. Esses 3 pontos são essenciais e é importante que você faça. E esse planejamento, depois que você faz todas essas questões, é importante que você saiba, defina quais são os documentos que são necessários para você obter aquelas provas também. Por exemplo, se você vai solicitar imagens de câmeras de segurança, você não pode chegar lá e simplesmente pedir as imagens de forma oral. Me dá as imagens das câmeras de segurança. Não, você tem que pegar e fazer um documento, fazer um ofício solicitando essas imagens das câmeras. Se essas imagens das câmeras estão no poder do shopping, por exemplo, você tem que enviar para a administração um e-mail ou entregar pessoalmente, pedir para a pessoa assinar o recebimento, em 2 vias, solicitando aquelas imagens. E você coloca um prazo, 3 dias, 5 dias, depende, no caso, da sua opção. Eu geralmente coloco 5 dias para ser entregues essas imagens. Caso não sejam entregues, que vai ter uma resposta ou não sejam entregues nesses dias, você pode fazer daí de 2 formas para você conseguir essas imagens, que daí seria por via judicial. Por via judicial daí seria ou na resposta à acusação, ou ainda você faz uma ação de exibição de documentos. Também é uma possibilidade para você conseguir a obtenção desses documentos e, consequentemente, dar prosseguimento na sua investigação defensiva. São as 2 possibilidades. E nessa questão das produções probatórias, você já vai definir de antemão, basicamente, que tipo de prova que vai ser produzida. E aqui eu digo para vocês que existem, basicamente, 3 tipos de provas que podem ser produzidas. Uma delas são aquelas provas que não necessitam de autorização judicial. Ou seja, você simplesmente vai até o local e verifica quais são as provas, o que aconteceu, tudo mais, que é um deslocamento ao local dos fatos, principalmente em locais públicos, isso é extremamente possível. Você já vai com os equipamentos, vai precisar de câmera de celular, vai precisar de uma câmera, vai precisar de algum programa específico, vai precisar de um perito, enfim, você já vai definindo essas questões. Já existem também aquelas provas que necessitam de autorização judicial para que aconteça. Essas provas, por exemplo, como eu acabei mencionando para vocês, às vezes acaba sendo negado o acesso a um determinado documento e você acaba necessitando entrar com uma ação para conseguir essa prova. E também tem aquelas provas que são consideradas excepcionais. Essas provas são consideradas excepcionais, são basicamente aquelas provas que podem ser solicitadas apenas em último caso e geralmente apenas pela autoridade policial ou pelo membro do Ministério Público. Então você já vai definindo, você vai fazendo isso no planejamento, então você vai fazendo aquele plano do que vai acontecer no decorrer daquele processo. E você já vai começando a antecipar eventuais problemas que possam vir a acontecer. Digamos que você preveja, você faça a solicitação da produção probatória na resposta à acusação e o juiz indefira a produção probatória daquela que você está solicitando. Você já tem que saber de antemão o que você vai fazer caso o juiz negue. E, por óbvio, você tem que fazer um estudo a respeito do magistrado, do juiz, para verificar se ele costuma ou não deferir esses pedidos ou como é que é. E, de acordo com isso, até mesmo já recomendo para vocês podem entrar até mesmo, impetrar um habeas corpus, para possibilitar, no caso,
a produção probatória, porque poderia acontecer nessa situação específica até mesmo um cerceamento de defesa. Então é muito importante que você faça esse planejamento, que você saiba de antemão tudo o que pode vir a acontecer naquele caso específico, porque dessa maneira você vai estar extremamente preparado para agir em qualquer situação. Vai ficar muito mais fácil, você vai atuar de uma forma muito mais segura no decorrer daquele processo e, consequentemente, a tua autoridade, naquele caso específico, ela vai aumentar muitíssimo, porque as pessoas vão começar a te respeitar, porque as pessoas vão começar a perceber que você tem conhecimento e informação. Conhecimento são questões relacionadas com direito penal, processo penal, doutrina, jurisprudência, leis e etc. Já informação é a respeito daquele caso específico. E essa informação a respeito daquele caso específico é informação diretamente relacionada com a investigação defensiva que você vai fazer. E é isso que vai fazer com que você acabe se tornando cada vez mais respeitado e, consequentemente, você vai ter mais resultados na atuação dentro dos processos penais. Então, só recapitulando tudo que a gente acabou falando aqui hoje, a gente falou a respeito de que investigação defensiva, que é necessário para que seja realizada essa investigação defensiva, a organização do processo, você tem que saber de antemão, fazendo tudo isso, fazendo um relatório, para você conhecer de forma mais aprofundada aquele caso em específico. Você vai definir, por meio dessa organização, quais foram as linhas investigativas que foram seguidas pela autoridade policial, quais foram as linhas investigativas que foram ignoradas, quais foram as provas que foram produzidas e, consequentemente, a legalidade dessas provas. Você vai identificar quais são as provas que necessitam ser produzidas, quais são as ações que são necessárias para a produção dessas provas e, consequentemente, o que você vai poder fazer no decorrer do processo, até mesmo em caso de negativa de produção probatória, impossibilidade de produzir determinadas provas. Isso é extremamente importante, esse é um conteúdo extremamente rico que vai te ajudar muito na tua carreira. Então, anota todas essas dicas, anota todas essas informações e não perde tempo para colocar elas em prática nos casos que você está atuando. E caso você queira se aprofundar um pouco mais, eu tenho um treinamento a respeito de como atuar, como ser um advogado de resultado, que você pode acessar ele clicando no link da descrição desse vídeo. Nesse treinamento a gente acaba abordando questões bastante aprofundadas que envolvem até mesmo precificação dos honorários, atendimento ao cliente, que nós temos um método para atendimento ao cliente que acaba fazendo com que ele sinta um desejo por contratar você, então ele começa a valorizar você como um verdadeiro advogado e ele acaba não procurando apenas questões relacionadas com o preço. É um método muito bom que nós utilizamos uma técnica de superação de camadas. E também na construção da defesa técnica, que nós utilizamos também um método de superação de camadas, que ele tem se mostrado extremamente efetivo. Ele é muito bom porque nós entendemos que absolutamente nenhuma pessoa acaba se convencendo de forma imediata, como se fosse um estalar de dedos. Nós acreditamos que as pessoas são convencidas pouco a pouco, de forma escalonada, por etapas. E é por isso que é um método de superação de camadas. Sendo que cada camada dessa que é superada é direcionada para a persuasão, para o convencimento daquela pessoa. E nessas construções nós falamos dos nossos 3 Is que nós acreditamos, tanto do atendimento ao cliente quanto da construção da defesa técnica. Enfim, é um treinamento muito bom que falamos a respeito da investigação defensiva, inclusive mostrando um tutorial bastante aprofundado a respeito de como que você vai realizar. Apresentamos também modelos e documentos que vocês podem utilizar para solicitar determinadas provas e também para organizar a sua investigação defensiva. Então falamos também a respeito de todos os métodos investigativos que estão à disposição da autoridade policial, onde estão as nulidades dessas questões que vocês podem arguir no decorrer dos seus processos. Enfim, caso você tenha interesse, o link está na descrição e nós ficaremos extremamente felizes de te encontrar lá no nosso treinamento. Pessoal, era isso que eu tinha a falar para vocês. Sucesso e a gente se vê.